Olá, triatletas, nadadores, corredores, todo mundo que assiste aqui a gente, a nossa comunidade esportista. Estamos no ar com mais um TriCast. Hoje eu vou logo com a apresentação, né, Rafa? Porque esses dois aqui foram muito falados nos dois primeiros episódios. A gente tinha que chamá-los, eles fazem parte dessa história. Rafa? Com certeza. E grande Zé Filho e Paulo Brandão, assim, a gente estava ansioso por esse momento para saber da história desse esporte que a gente ama tanto e que tem uma geração de atletas e o triatlo cearense cada vez maior que vão ficar com certeza impressionados com as lindas histórias de vocês. Muito obrigado, Zé e Paulo, por ter aceito estar aqui com a gente. Prazer vocês aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei super feliz quando eu vi o primeiro programa. Desejo a vocês sucesso. Era uma coisa que o esporte merecia. E a gente aqui vai compartilhar um pouco da história da velha guarda do triatlo. Vocês dois têm muita história, né? Compartilhar aí do comecinho. Obrigado pelo convite aí, do Rafa, né? Muitos anos de triatlo. Acho que as histórias que a gente tem aí, muitas, 40 anos de eventos, de provas, e eu acho que tem boas histórias para contar. Com certeza. Começa aí, Zé. Então, você que estava aqui antes da gente começar, você já estava contando aí de como realmente surgiu, né? Como vocês trouxeram. Digo trouxeram porque vocês fizeram parte, né, desse início. No meu caso específico, assim, a minha relação umbilical com o esporte é da vida inteira. Eu sempre fui introduzido no esporte muito jovem. Meu pai me levou para ser nadador, tinha o sonho de ser nadador. Fiz muita força para ser nadador, mas assim, teve um determinado momento da minha vida que eu me recordo, quando as pessoas perguntavam quantas medalhas de nadação eu tinha, e meu irmão era um nadador exímio, um grande nadador. O Fred chegou a ganhar de 100 a 1.500 todas as provas nos abertos de Fortaleza, e eu não tinha todo esse destaque para natação. Eu somava as minhas medalhas com a medalha do cachorro que eu tinha, que era super premiado. Chegar perto dele, até que um dia ele viu eu dando o número e descobriu que eu estava somando as duas medalhas. Mas, assim, esse início de ser nadador dos 5 aos 15, jogar polo aquático dos 15 aos 18, que foi aí que surgiu a primeira oportunidade de participar de uma prova de triatlon. Estou falando, como o Paulo bem colocou, há quase 40 anos. Assim, quando eu ingressei no triatlo, e esse movimento foi um movimento que estava acontecendo aqui em Fortaleza, mas um movimento que tem muito a ver com o surgimento do triatlo no Brasil. Circuito Company, Armazém do Esporte no Rio de Janeiro, onde surgiram todos esses caras que hoje são os grandes... Quem é dessa época? Garzon, Armando Barcelos, Fernanda Keller, enfim... Marco Ripper, que o Marco Ripper foi um grande triatleta e também dirigente. Então existia esse movimento no Rio de Janeiro e surgiu esse movimento aqui com o Coronel Adelso Julião. A gente teve uma primeira prova aí chancelada pelo Exército. Loucura, saindo pedalando, fomos para a BR-116, voltando. Beira-Mar. Natação na Beira-Mar e pegava a BR-116 e ia até perto do quilômetro 15, eu acho. E fazia o retorno. Era a BR toda, né? E voltava ali pela Dom Manuel ali. Só foi possível... Meio de carro e tudo. Só foi possível, diga-se de passagem, porque tinha o Exército eu acho que bloqueava. Formar todos os staffs que tiveram ao longo desses anos em todas as provas de triatlo, não tinha os staffs do Exército que tinha nessa prova. Mas assim, foi assim que surgiu, e aí eu tive uma identidade muito boa com o esporte, porque toda essa base da natação me deu uma condição muito boa para eu iniciar no triatlon, e aí assim, foi me adaptar no ciclismo, que foi algo natural, e aí foi administrar a história da corrida. Então assim, foi esse o surgimento do triatlon em Fortaleza. Que ano era? Que ano era isso aí, Zé? Acho que 84, mais ou menos. 84, 84. É isso, 40 anos aí. E aí eu falo isso, é quase a idade dos meus entrevistadores. Da minha entrevistadora. Mas é mais ou menos isso, o início aí do triatlo. Por quantas pessoas começaram esse movimento lá? Eu lembro que quando o Coronel Adelso Julião trouxe essa primeira prova, ele teve o cuidado de trazer essas pessoas que já estavam correndo no Rio. Prova, exatamente, ele trouxe a maioria dos atletas que já corriam o triatlo, que já eram bem entrosados na história do triatlo, né? E trouxe para Fortaleza. Então foi um mix bem interessante, entendeu? Porque
As pessoas que estavam treinando não sabiam ainda o que era um triatlo, que era, parecia, é um teatro, é um não sei o quê, então confundia muito a história do triatlo. Então, Paulo, coronel... Tu veio o Zé veio do polo, veio da Não, natação, o meu- tu veio de o algum meu- outro esporte ou o já meu- começou no triatlo? O meu surgimento no esporte que eu gostava era o surf. Eu comecei com o surf, né, bem novo, desde os 13 anos comecei a pegar onda, e foi dos 13 aos 22, mais ou menos, que foi na época de 80, né? Aí em 80 eu fui morar em São Paulo uma época, conheci um tio meu que gostava muito de bicicleta, era um italiano, e aí foi apresentada a bicicleta para mim. E com esse tempo eu vi começando a surgir a vontade de pedalar. Quando eu cheguei em Fortaleza, tinha um seu Antônio, que era da Panevita, que também vai surgir a história do ciclismo se fundindo com o triatlo, né? E aí eu comecei a dar uma pedalada. Foi aí na história do surf, uma revista da Visual, eu me lembro muito das antigas, tinha o desafio de Kona. Foi o primeiro triatlo que surgiu, mais ou menos naquela época, que quando surgiu o triatlo, eu disse, pô, que desafio legal unir Porque é o perto, surf, porque Kona é surf 76, né? com... Foi muito perto. Exatamente. E o surf com o desafio do Ironman, mas fiquei com aquilo na cabeça, mas desligou. Quando foi em 83, 84, começou a história do triatlo, e aí a gente conhecia o Zé e a gente começou. Vocês já se conheciam, é isso? Eu sempre fui muito ligado ao Alexandre, que ele, quando ele falou do Antônio, o tio Antônio é inclusive tio do Paulo Brandão, irmão do seu Pelágio, pai do Brandão. E a minha ligação com o Alexandre surgiu porque o Alexandre também, assim como ele, o tio Antônio pedalava, foi fazer um treino de ciclismo junto com o Pedro Jorge, sofreu um acidente e o tio Antônio resolveu fazer uma equipe de ciclismo, que chamava Panevita. E assim, aí eu ingressei dentro dessa história da equipe Panevita, e assim, eu tinha um foco muito dividido, assim, eu gostava muito. Então, assim, tinha um objetivo, coloquei isso na cabeça de me tornar campeão cearense de ciclismo, com todas as etapas. Tinha uma pessoa que ganhava tudo, que era o Leonardo Silva, à época. E assim, eu coloquei na cabeça que um triatleta podia vir a ser campeão cearense de ciclismo no final de todo o circuito. E assim, com o apoio da Panevita, eu acabei conseguindo isso. Teve um ano que eu, competindo as provas de triatlo, que é uma coisa bem pouco provável hoje, em função da especificidade do esporte, mas eu conseguia fazer bem as provas de triatlo e fui campeão cearense de ciclismo. Que massa. O ciclismo trouxe uma experiência para nós na parte do triatlo muito legal, porque foi vários anos treinando com a Panevita, correndo norte-nordeste. Então, essa parte do ciclismo foi bem ligeiro. É isso foi, mesmo. foi Foi a primeira equipe também Foi, de ciclismo. exatamente. Não, Mas aí, ganhamos tudo. né? mas um fato curioso, o Paulo, mesmo sendo sobrinho do tio Antônio, e ele não era da nossa equipe, né? Eu passei um tempo correndo em outra equipe, que era a equipe São Cristóvão. Era uma equipe de um posto e Tinha eu era... mais de uma equipe, então. Exatamente, porque o ciclismo era diferente. Era mais O ciclismo era mais movimentado. O tio Antônio chegou a correr uma prova aqui em 1960 e pouco, que era Pacajus e Fortaleza. Que era... Ciclismo sempre existiu. Então, o ciclismo é muito mais antigo, tem mais história. Então, o meu tio competia. E na Panevita tinha várias bicicletas penduradas lá, as antigas bicicletas. Que aí ia lá e você escolhia. Nós literalmente, olhando esse momento aí do triatlo, a ênfase que a gente deu aos treinamentos de ciclismo foi muito maior. E uma coisa muito interessante, Porque o pessoal Rafa, só pedalava e competia, né? e a gente teve a oportunidade de estar treinando junto com o ciclista, sabe? Pegar todas as manhas de ciclista mesmo, rodar em pelotão. Coisas que eu vejo hoje, a dificuldade de que é um grupo desse, principalmente com bicicletas contra-relógio, né? Então, assim, nós fomos introduzidos mais ou menos à época no triatlon e migramos para o ciclismo de uma forma, assim, bem contundente. Pertinho ali esse momento. E dava para conciliar, assim, então, os Dava. dois, né? E o legal nessa história, assim, coisas que eu recordo e, assim, são lembranças muito boas. A gente começou a participar dos campeonatos Norte-Nordeste de ciclismo. Aí nós viajávamos nos caminhões da Panevita, os caminhões baú, colocávamos as redes dentro, as bicicletas dentro e tinha uma certeza que a gente estava levando pães e pingo de mel. E quando a gente era parado nos postos rodoviários, a gente chamava já os guardas, já dava. Não, aqui. Então, assim, era a ferramenta para nós chegarmos no nosso destino. Legal, muito legal.
E nesse momento, das competições de ciclismo e de triatlo, que o triatlo foi aumentando aqui. Esse aumento foi continuando com as provas do Adelso Leão ou já começou a outro movimento? O Adelso Leão, ele deu uma segurada uns anos, né? Veio, fez Circuitos, provas. ele chamava, ele montava muito bem as provas, né? Porque tinha o apoio do Exército e aí ele fazia as provas. Mas eram poucas. Eram poucas, não tinham muitas provas. E aí começou a surgir um triatlo em Natal, tinha umas provas que a gente ia correr em Natal. E aí a gente começou a correr umas provas no Nordeste. Mas né? o Coronel Adelso Julião, ele tem uma participação muito importante nesse surgimento do triatlo. E um fato também relevante, ele perdeu um filho e esses movimentos dele, tanto é que logo no início do triatlo, quando de alguma forma eu comecei a ter algum destaque, ele me chamou para fazer parte da equipe que ele estava... Eu acho que era uma forma dele homenagear o filho. Eu vejo isso de uma forma muito clara. E ele segurou isso durante algum tempo, com o apoio do Exército, que facilitava. Mas aí, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, migrando. Teve a Jaime Ginástica, que é o Marcos Najib, que era um cara do Rio de Janeiro que veio para cá, e ele fez uma prova também. E a coisa foi tomando um rumo normal, que é das federações. Tinha até aquele doutor Américo, que era de Natal, que veio fazer uma prova. Então, ele falando como corria uma prova de triatlo, era engraçado. Ele disse, olha, você sai com muita calma da natação, se arruma. Né? Se arruma, fica arrumado. Tenha certeza de enxugar o pé para não dar calo. Então, ele era médico, então ele fazia toda essa... tem que ter calma, não precisa correr, porque a prova é longa, né? Então, era um triatlo de pequeno, né? Era 500, 755, lá, fazia uma prova mais ou menos nesse formato. 750, O sprint. 25. Era um sprint, aí já era uma prova considerada uma prova longa, né? Entendi. Mas, assim, de fato curioso, assim, para que vocês tenham uma dimensão do que nós estamos tentando contextualizar, eu terminei um triatlon aqui em Fortaleza no sábado, eu e o Paulo Brandão. As mulheres da gente entraram no carro e foram dirigindo a noite inteira, e nós fomos para o Piauí para fazer um triatlon no domingo lá. Dia seguinte. No dia Sábado, seguinte. a gente foi uma prova no sábado. A prova terminou sábado à tarde, entramos no carro, botamos as bicicletas, elas foram dirigindo, acordamos, já fomos para o lugar na largada da prova. Quando lá chegamos, achamos estranho, não tinha nada, não tinha nenhuma movimentação. E aí chegou o organizador da prova. Aí a gente foi questionar, cara, não tô vendo boia. Ele disse, não, é o seguinte, esse é o primeiro triatlon daqui, hoje vai ser só a natação, sábado que tem é o ciclismo e daqui a 2 semanas é a corrida. A corrida. Aí o Paulo Brandão olhou pra ele e disse assim, é o seguinte... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós viajamos esse tanto aqui pra... Você vai fazer os 3 hoje. Eu disse, Pra vocês terem literalmente uma ideia de que era realmente... No começo mesmo. No começo. E assim foi feito. Ele deu um jeito e nós largamos. Quem se inscreveu mudou tudo. Atenção, vai ser tudo tinha hoje. muita gente, eu acho que tinha 5 pessoas. Tinham 5 pessoas. Aí vocês então participaram desse início todo, começo aqui, né? Então, porque logo em seguida, eu tô falando logo em seguida, não tô dizendo os anos, né? Porque tô me lembrando aqui do que a Tessia estava falando no último episódio. Falando dos campeonatos, que aí vocês foram indo, o tal lá do primeiro da Disney, que tu também já falou. E aí logo, então, vocês já se engajaram e pulando etapas, no sentido de classificando para já seguir rumo nesses campeonatos, então, fora. O que eu percebi é isso, que esse momento inicial de fazer as provas aqui, também colocaram eles com vontade muito grande de fazer as provas fora também, né? Já fez esse link com as provas de Rio de Janeiro, com o que está acontecendo no mundo, não foi um movimento só aqui, eles conseguiram ramificar já, dar vontade de fazer provas fora, né? E para além disso, eu consegui no triatlo que eu não consegui na natação. Eu consegui realmente, nos primeiros anos de triatlo, tinha tantas medalhas, não precisei mais somar cachorro para ficar para meu irmão. Então, funcionou super bem. Assim, eu nadava bem, a natação que eu tinha, a base que eu tinha da natação e do polo aquático, ela era suficiente. Como era a tua prova? Tu saía bem na frente, saía... Minhas provas de triatlo era assim, falando do circuito local, né? Uhum. Eu sempre saí na frente na natação, eu sempre pedalei bem e aumentei essa distância.
tinha aquela coisa do Sempre apareceu um para aquele... sobreviver. E que era quem foi assim o grande incentivador e o grande algoz aí, o grande rival nessa história foi o Saulo. Hoje é referência aí na Cláudia Albuquerque, o Paulo, enfim. Então, assim, e a gente criou entre esse circuito local uma rivalidade muito interessante. E o que é que a gente fez? A gente já projetou para o cenário nacional. Então, assim, como as coisas começaram a fluir muito bem, assim, a gente começou a classificar, a participar de provas fora. Então, assim, eu lembro demais eu fazer... Tu fez prova no Rio de Janeiro, São Paulo, com a Elite. E eu fiz prova na Elite e sempre o meu grande desafio era sempre ficar entre os 10 primeiros da Elite. Tinha como é hoje em dia, tipo assim, tu se inscrevia na Elite ou tu já era da Elite por conta dos teus... Não tinha. Todo mundo. Que chegava na frente era Elite. E na verdade, quem chegava na frente era Elite. Não tinha essa coisa assim, de você correr uma época na Elite. Elite era quem chegava entre os 10 primeiros e largava isso. Né? Depois que chegou a história do Iron Man, né? Porque o Iron Man veio surgir um pouco... Começou ali em Porto Seguro, que foi a primeira prova do Brasil a classificar para o Mundial do Havaí. Então ali começou... 98 foi? 97, né? De madruga, a época tinha... Eu acho que era antes, viu? Não foi antes de 97. Porque em 97 a gente já correu... Hut, é? 96 a gente correu Nova Zelândia, 97 corremos Hut. Então já tinha antes Porto Seguro, entendeu? Então Porto Seguro largava 200 e poucos caras no Ironman. Então você chegasse, largava 200 caras, a gente chegava, deu 300, ficava um absurdo de pessoas. 300 pessoas. Entende? Então, não tinha essa elite era todo mundo. Agora era a divisão da categoria. Então já começou a história das categorias nessa época. E que a época quem trazia essas provas era o Jean Madruga, né? Jean Madruga nadador, né? E Jean trouxe a bandeira do Ironman pro Brasil. E isso foi um segundo despertar. Assim, a gente ficou anos correndo. E que para mim isso era um choque de cultura muito grande. Eu tenho que confessar para vocês. Você como treinador talvez tenha vivido muito isso, essa experiência de um cara entrar numa assessoria, queimar todas as etapas e dizer, eu quero participar de um Ironman. Então, assim, no dia que eu terminei um primeiro Ironman, eu vi aquele título, assim, puxa, eu sou Ironman, assim, era algo para mim. Hoje eu vejo o cara... E aí, o primeiro choque foi quando um amigo nunca tinha feito um triatlo, zero, inspirado aí por ir lá assistir. Ele disse, cara, vou fazer um triatlo. Eu, cara, que legal. Faz um shot. Não, eu me inscrevi no Ironman. E foi o primeiro choque que eu tive. Mas isso hoje é muito comum, assim, vendo lá aos meus olhos, vocês que ainda estão de forma mais assertiva aí no... Para mim isso foi uma quebra de paradigma. A gente quando começou, você não tinha uma estrutura nem de treinamento, nem alimentar para fazer uma prova que se durasse mais de 11 horas, né? 10, 11 horas, que é mais ou menos o perfil do triatleta para terminar um Ironman. Então, a gente treinava com o suplemento, era mesmo natural, era banana seca, a parura. Você começava a treinar e o corpo que dizia o quanto que você quer aguentava ou não. Não vai utilizar, vamos utilizar tanto de carboidrato que daqui eu vou conseguir mais. Não existia isso. Não existia isso. Vai comendo e vai comendo, se tiver fome, come, se não tiver, não come. Eu, em particular, passei um processo que foi, para mim, muito difícil, e foi essa migração dos triatlos short e olímpico para os Ironmans. Então, assim, eu passei por processos de desidratação profundo nas provas, não consegui identificar. E, assim, hoje o que é super simples, né? Assim, você tem pads que lhe dizem quando você está perdendo aí de eletrólitos. Eu lembro que eu fui para assistir uma prova no Havaí, e aí eu fiz um teste lá e o cara disse, cara, você já viu quanto você perde de sódio de líquido em uma hora de... Então, assim, a partir desse momento, foi um momento que eu consegui... Eu lembro desse momento. Foi mais ou menos em 2015, mais ou menos. Tu foi lá assistir, né? O Márcio, o Tobinha ele fez esse teste lá. Exatamente isso. Isso foi muito depois. E na verdade, assim, o triatlo é realmente assim, uma referência muito forte para mim na minha vida de esporte. Mas assim, se você me perguntar as coisas de esporte que eu fiz na vida que me dão assim melhores referências, eu vou dizer para vocês que foram as minhas 7 KPIs. Assim,
quando eu fui fazer aquela prova, e assim, anterior a isso, eu fiz 2 Race Across Americas, né? Então, assim, e eu tinha sempre... Explica o que é race para o pessoal. Em 2001, o Michel Bogli me chamou para fazer essa prova com ele, que era atravessar os Estados Unidos pedalando, 4.800 quilômetros. E ele já tinha me chamado para fazer anteriormente. Tinha feito junto com o João Paulo Diniz. Ele já tinha feito, então. Ele já tinha feito, de quarteto, mas nunca tinha feito de dupla. E aí, quando ele me chamou, tem um fato super curioso nessa história, que eu disse para ele, o meu filho tinha acabado de nascer, fazia pouco tempo, 2001 isso. Ele tinha nascido com distrofia muscular. E aí eu disse, cara, eu acho que por isso que eu fiz a referência do Coronel Julião, que eu acho que é uma coisa que pode estar intrínseca, mas é só uma opinião minha. Hoje, vendo eu fazer o Race Across America em suporte à associação que tentava porque a cura foi descoberta, a cura da doença genética do meu filho, eu acho que foi muito mais uma coisa minha, pessoal, do que uma coisa para o Thiago, entendeu? Assim, aquele movimento era um movimento meu, de estar mais próximo, de estar mais intenso com aquela história. E aí eu e a Rafaela escrevemos um e-mail para o Lon, que é o organizador do Race Across America, e contamos para ele a patologia do nosso filho, que ele provavelmente poderia morrer com 3 anos de idade, de insuficiência respiratória. E o cara responde o e-mail com uma frase. Minha única filha morreu dessa patologia com 3 anos de idade. Esse cara não pode. Cara, não pode. E aí eu cheguei nessa prova, o cara tinha recentemente perdido a filha, uma coisa que ficou lá logo umbilical, ele vendo lá a gente arrumando o nosso motorhome e tudo. E aí eram 15 equipes do mundo fazendo a prova. E aí eu tive logo na largada o meu maior torcedor, que era o organizador da prova. Ele passava por mim e dizia, vocês estão em 3º lugar. Eu digo, cara, não pode fazer isso não, meu organizador. Mas enfim, nós ganhamos essa prova em 2001, batemos o recorde, era 7 dias e 7 horas, a gente fez 7 dias e 55. Vocês dois, né? Eu e o Michel. Revezando, um vai um, outro vai outro. E assim, eu penso nisso, assim, é uma grande loucura. Mas, assim, foi um momento muito forte, muito intenso pelas questões familiares. Enfim, hoje eu vejo com mais clareza quais eram os meus reais motivos de estar ali. Mas quando eu vejo a história do triatlo na minha vida, tirando essa coisa da emoção, que acaba sendo uma coisa muito forte, né? Isso me rendeu muita coisa, muita exposição da doença. Depois eu fiz entrevista com o Jô Soares. Enfim, foram movimentos muito bons para a associação. A associação hoje conseguiu, tinham 3 cientistas que tentavam descobrir a cura. A cura da doença hoje existe graças a essa associação e esse movimento. Não existia laboratório nenhum que tivesse interesse em botar dinheiro numa doença onde as pessoas morriam de forma tão prematura, né? Tão cedo aí na história. Então, assim, tirando esse aspecto, que ele é muito forte, a história da Cape Epic foi uma coisa, assim, fantástica para mim. Assim, eu tenho recordações, assim... se eu fechar o olho... Cara, eu hoje fui escolher uma camisa para vir para o programa de triatlo, escolhi a camisa da Cape, assim. Mas por quê? Pela dureza da prova, do que exige? Não só por isso, assim... esse processo, para mim, foi um processo muito bom de mudança, que eu consegui... me desvencilhar de muitos problemas que eu tinha com desidratação. Foi uma coisa que eu vi o programa da Tessia dizendo hoje os triatletas ter um treinador, ter acesso à tecnologia. Hoje eu ligo pro Paulo para me atualizar. Eu digo, Paulo, eu tô fazendo prova de remo. Paulo, o que tu tá tomando aí de suplemento? Cara, e ele me diz assim, e as coisas são rápidas, né? Então, assim, essa Cape me tirou um peso, um trauma que foram... E aquele cara que chegava lá e ganhava os triatlos, enfim, era o cara que chegava e, puta, eu me sentia super incomodado, chegava numa roda, às vezes, entrando ali na vida profissional, queria falar de negócio, e o cara, pô, e o triatlo? Cara, mas esse cara só vai falar isso, é o único label que eu tenho de triatleta. Só carrega. Eu doido pra falar de trabalho, alguma coisa, mas enfim, eu não conseguia. Mas, assim, esse movimento da Cape foi um movimento muito importante para mim. Além da prova ser, assim, magnífica, a beleza da África, o desafio... Também, não foi? Eu fiz 7 vezes. Eu faço 10 anos. Nesse processo eu passei mais de 10 anos, porque eu não fui... 2010, né? De 2010.
E a equipe era só? Não, é Não, dupla, dupla né? também. Aí eu fiz duplas Várias. com parceiros diferentes. Eu cheguei a fazer 3, mas eu tive problemas. Essa desidratação que o Zé fala, eu tive lá. Eu só consegui terminar um Cape dos 3. Então eu tive muito problema de adaptação também. O Cape é uma prova realmente, como o Zé falou, muito dura. São 7 dias. No mínimo, são 7 horas pedalando com altimetrias muito grandes, chega a 1.500. Não, no total é de 16 a 17 mil metros. Total. Dois Montes Everest. Você termina a prova, vocês... Então é muito duro mesmo. Então, e problemas durante a prova acontecem muito. Problema de bicicleta, problema de hidratação, problema de a água lá, a comida também, tudo isso é diferente. Então são muitos dias, é muita variação dentro de uma prova diferente de uma prova de Ironman, que você faz aquela força, Sabe, o foco, ali você termina. Lá é uma batalha todo dia. Então é bem complicado. Cape, para quem Ensina muito. ensina, é muito. Literalmente. E para mim foi, como o Paulo bem colocou, assim, foi uma prova de ferro muito grande, um teste muito grande, que era como eu tivesse que largar. Era quase como se você tivesse que largar para um Ironman no dia seguinte. São 8 horas de prova. É. O limite lá, às vezes, chega a ser 12 horas para finalizar. Então, geralmente, realmente... Me adiantou, literalmente o dia todo. Você toma café e só chega pro jantar. E o resto do dia, todo dia lá no sol. E você vai dormir na certeza que no dia seguinte você não vai largar. Aqui para mim acabou e no dia seguinte você vai dar bicicleta de novo. Exatamente. Você larga, você chega a largar lá, às vezes tá frio de 5 graus, 6 graus. No final do dia, durante o dia tá 40. Você fica, muito... Você larga de casaco, luva, aí no final você vai querer rasgar para chegar. Então, nesse período, vocês pararam o triatlo, nesse período. Eu nunca precisei, na verdade, isso é uma coisa bacana, assim, a Thalia estava perguntando na entrada onde é que estavam meus recortes e tudo. Eu não falo isso como algo bacana, mas assim, eu não tenho nada, assim, eu não guardo os meus recortes, eu não tenho as minhas medalhas, meus troféus desse período. Não tenho nada. Assim, tenho tudo gravado na cabeça e nunca precisei de uma prova para treinar. Eu nunca, sem zero de crítica, eu nunca precisei de um post no Instagram, né? Na época não existia nem celular, nem Instagram, nem Facebook, nem nada. Mas, enfim, eu não precisava desses estímulos extra para isso. Eu sempre senti prazer em treinar. Não. O acordar e treinar, para mim, era uma coisa natural que eu sempre... estive motivado por isso. Você já falou do começo, você nasceu nesse, né? Seu pai lhe trouxe isso. Eu acho que eu me coloco até muito parecida com isso, porque a gente que vive, você também, que vive isso, a gente faz porque gosta. É isso mesmo. E tá sempre atrás do novo desafio, tanto que você disse aí, várias coisas que você passou e tá sempre buscando. Hoje tá na canoagem, é isso? Estou fazendo surf ski, na verdade. E assim, nesse meio tema aqui, nós vamos fazer prova de aventura juntos, fizemos muita coisa. Fizemos o Mas assim, em 2000 foi uma das provas também. A gente foi migrando, a gente foi fazendo essas migrações juntas. né? Hoje a gente rema juntos também. Mas continua no triatlo, porque tu ainda continua. Não, mas a gente começou... a gente Dá pra fazer tudo. A gente tem uma ligação muito forte do esporte. Então, tudo que a gente acha de interessante foi a história da canoagem, que a gente começou, e depois foi para o surf ski, que é bem diferente, é uma canoa bem mais rápida, um caiaque mais fininho, então vai fazer o downwind. Então, a gente evoluiu muito, tanto nas provas de aventura, como foi para o caiaque, como foi para o ciclismo. Então, a gente está sempre junto, gosta muito do mesmo esporte. Então, a gente descobrimos... E como é que vocês treinam aqui? Aqui no mar dá para vocês treinarem? Na verdade, o surf ski o melhor lugar no mundo para fazer surf ski é Fortaleza. Olha aí. Porque, na verdade, é uma condição que está muito atrelada à história dos ventos. Essa é uma prova para você fazer de downwind. Isso não é uma afirmação minha, porque eu só estou no esporte há 10 anos, mas assim... Tudo isso? Só? Tudo isso? Eu vou criando meus desafios. Né? Ano passado teve o Campeonato Sul-Americano de Surf Ski aqui. Eu fui vice-campeão sul-americano. E eu lembro da minha dificuldade de me equilibrar no barco no começo. Mas
3 anos, a maior referência do esporte no mundo, chama Oscar. Ele ganhou 12 vezes o Arro Molokai, que é uma travessia no Havaí. Ele é neozelandês, ele veio aqui participar da prova do Molocabra, né? Que a gente... Uma prova que a gente tem... usou o mesmo nome, mas as nossas condições, segundo ele, só refraseando o que ele já disse, as melhores condições do mundo. Então, assim, a prova larga daqui para o Cumbuco, você entra 2 quilômetros, alinha o barco com o vento. Então, você cheguei a fazer quilômetros para 4 minutos remando. Então, assim, é uma velocidade... Assim, e eu sou muito grato a essa história do triatlo. Essa história do triatlo me deu uma condição muito bacana. Quando foi o teu primeiro Ironman, Zé? Eu vou ter que consultar o meu professor aqui, Paulo Brandão, que é o homem da... O primeiro Ironman que a gente fez foi na Nova Zelândia. Nova Zelândia? Foi, Nova Zelândia, 96. A gente fez... Eu, Zé e o Michel Bob. 1990. Só pra dar uma noção, pessoal, isso aí você já tinha quantos anos de triatlo? Eu já tinha quase 10 anos de triatlo. É mais, um pouco mais. Porque foi 96, a gente começou mais cedo. Quase 10 anos pra fazer... É isso Primeiro, né? Quando a gente, um pouquinho voltando aqui que a gente tinha comentado, as pessoas quando chegam para você dizem que querem fazer um Ironman. A gente não tinha noção. Quando se falava em fazer uma maratona naquela época, todo mundo ficava assim, pô, o cara faz uma maratona, como é que ele consegue? Então, fazer a história de um Ironman era uma coisa absurda. Você não tinha as condições para fazer quando juntava os 3 esportes, né? Então, a natação, o ciclismo, com essa quilometragem de nadar 3.800, pedalar os 180 e correr os 42, uma maratona, era uma coisa fora do comum. Nós não tivemos essa felicidade de ter uma zona alta. Me ajuda aqui. Não. Ninguém. A gente pegava uma coisinha de um, pedia uma informação, e um que dava mais informação que estudou aí, nossa época era o Telmo. E era um cara que era fenomenal na história. Aí depois vocês acharam isso, coisa de outro mundo? Não, a gente olhou e disse, é a prova. Eu me achava o cara quando eu fiz o primeiro Ironman, até quando eu relatei essa história desse meu amigo, que era sedentário, funcionário do Banco do Nordeste, nunca tinha feito nada e disse, vou fazer um Ironman. Treinando conosco, levou uma queda, machucou o ombro e foi lá em Hut e terminou o Ironman. Eu digo, cara... Não, aí no ano seguinte, exatamente. E no ano seguinte, ele fez Porto Seguro. Ele foi fazer uma prova primeiro, ele fez Porto Seguro. E não terminou. Ele largou 300 metros, pegou no barco, chegou lá no barco, segurou o barco e disse, não consigo fazer. Ele olhou para mim e disse, vou fazer essa prova de novo. Isso. A estreia dele, a primeira prova dele, não terminou. Mas foi um Ironman, né? Assim, ele foi no Ironman, não terminou, e no ano seguinte foi lá, sem ter feito um short, nada, zero. E ainda teve esse fato aí da queda que machucou o ombro. Aí ele conseguiu e nunca mais fez nada. Não, fez. Ele chegou a competir com o Paulo. Aí a gente fez várias. Aí depois eu fiz algumas competições com ele. Fui pro Cape com ele. O Paulo terminou a Cape com ele. Eu terminei com ele, depois de muitos anos, né? Mas foi... No ano seguinte ele foi Hut, né? Então fizemos Hut em 97. A história foi evoluindo, né? A gente foi aprendendo. Então, como tu tem 19 anos, é isso? 19. Então, desde lá, tu continua fazendo... Eu dei uma parada na época que eu fui pro Cape. Não parei no esporte, parei de fazer os triatlos. Dei uma afastada mesmo. E aí comecei a fazer, sempre nadando, sempre se movimentando. E aí voltei agora, depois não sei por que motivo. Voltou e não parou, porque quando eu chegava pro foi pro Mundial. Aí depois... Prova. Exatamente. Aí, de 2 anos pra cá, antes da pandemia e depois, eu não parei mais de fazer triatlo. Eu estava fazendo no mínimo 5 provas por ano. Então, o ano passado eu tive o prazer de correr o Mundial. Isso foi o primeiro Mundial que eu fiz mesmo, né? Dado como Legas. E tô indo já. Então tu não fez Kona? Exatamente. Eu não fiz Kona, fui convidado. Eu fui convidado para correr nisso, Mundial, como experiência.
E tá aguardando Estou a... aguardando a vaga que é 2026, já está com a vaga 2026 Pra como? para Kona, e aí tem que treinar até lá. Até lá. E eu, e Esse é eu, o problema. e eu com saudade do meu parceiro, não queria perder meu parceiro. Aí a gente remando junto sempre, aí eu ligo pra ele e diz assim: homem, o que é que tu quer com esse negócio de Ironman? Tem jeito mais fácil de tu se matar, mano. Não precisa tu Precisa sofrer. tão ir pra lá, não, é? Aí eu ainda brinco com ele, porque toda vez que ele vai fazer esse Ironman, eu fico o dia todo na peleja acompanhando o homem pra ver se tá indo bem. Tu também já fez Kona, né, Zé? 2 vezes. Eu fiz 17 Ironmans. Mas, na verdade, assim, como eu relatei, essa transição dos triatlons e com essa questão minha de desidratação precisou ser ajustada, essa transição foi, para mim, difícil. Uhum. Mas eu não perco a certeza de que essa coisa processual, de fazer os triatlons curtos, de respeitar as distâncias, eu nunca tive problema nenhum com lesões graves. Eu tive duas ou 3 lesões de panturrilha, mas coisas super simples. Óbvio que existe uma bagagem genética, assim como eu tive um problema de coração que está totalmente atrelado a uma condição genética. O fato também de eu não ter me machucado tanto, eu acho que existe também uma predisposição genética, mas eu segui os ritos. Eu era um cara que fazia yoga, eu era um cara que faço, gosto muito, faço alongamento, enfim. Então, assim, eu sempre cuidei muito. Cara, eu vou azeitar aqui essa máquina que eu quero que... E pra mim foi uma grande surpresa quando eu me deparei. Essa história de meio Iron, a metade da distância, é mais nova. Tu não pegou muito essa fase, não. Já foi o Ironman Kona que levou o grande desafio, né? Essa história de 70.3, eu me lembro que quando eu comecei a fazer a distância de Ironman, que foi em 2004, tinha pouca distância de meio Iron e as pessoas que vocês eram a inspiração da gente, quem no esporte cearense chegava pra mim, tá fazendo o quê? Não sei o que, não, tô fazendo triatlo. Tu conhece o Zé Filho? Todo mundo perguntava, impressionante. Até hoje o pessoal pergunta, rapaz, o pessoal da Betinho... Ele mesmo disse que ele queria conversar, né? Queria fazer negócio com alguém. Queria conversar sobre... Eu lembro Me conta aí como foi teu. de uma ida minha com o Diogo Porto. Ele, não sei se eu não assisti o programa dele, assisti o passado. E o Diogo meio perdido na estrada. Aí eu disse, cara, vamos aqui comigo. Ele me conta que eu levei ele até o Iguape. Quando eu cheguei no Iguape, eu disse, agora eu vou deixar esse rapaz. Deixar na bica, né? Deixar na beira. Aí o 70.3 é mais novo. E tu não fez tanto. Eu não sei exatamente quantos eu fiz, mas assim, eu fiz bastante. Fiz bem mais do que os 17 Ironmans que eu larguei, que eu participei. Mas assim, para mim era a distância mais simpática, né? Assim, porque literalmente eu nunca tive problema nessa prova, assim, de desidratação. Era uma prova que ela dava para você ir um pouco mais forte. Uhum. Eu lembro que eu tenho salvo engano, né? Que é a memória do Paulo, eu sempre sei que pedir ao Paulo, mas eu tenho meu Ironman abaixo de 4,30, 4,20 e pouco, então eu fiz tempos bons também nessa distância. Eu fiz 2 vezes o Ironman abaixo de 10, 9,53 e 9,55. Muito top. E na época, como o Paulo bem colocou, saía com um sanduíche no bolso e algumas batatas. Então, assim, quando eu vejo hoje, vi isso até se compartilhando um pouco dessa experiência, quando eu vejo hoje a quantidade de facilitadores que hoje as pessoas têm para Sim, né? Mas, na verdade, nada adianta se não tiver realmente o amor, essa paixão pelo esporte. Isso eu sinto muito forte em mim. Legal. Conseguiu até levar. O Lucas, teu filho, não fez um tempo, né? De triatlo. O Lucas, diferente de mim, o Lucas, ele é um moleque extremamente talentoso. O que eu consegui no triatlo, no esporte de uma forma geral, foi com muito suor. Não é aquele talento nato. O Lucas fez o Campeonato Brasileiro de Surf Ski, iniciou no esporte junto comigo há 2 anos. E aí tinha uma aposta em casa de que ele não ganharia de mim as etapas do campeonato do ano passado, ele ganhou todas. Então, assim, ele é uma coisa, ele tem isso nato. Eu vi o Lucas participando de um campeonato americano de triatlon para os high schools, ele andando super bem, chegando em 2º, 3º lugar. Mas assim, ontem até nós estávamos falando isso, anteontem, voltando do treino de remo, ele me dizendo, pai,
quando eu vejo a quantidade de que ele foi nadador também, né? Iniciou com a natação. Quando eu me vejo com 13, 14 anos nadando 6.000 metros, isso não me faz sentido, né? Então, eu acho que isso é um erro. Assim, às vezes, nós estávamos preparados para passarmos horas treinando, enfim. É uma coisa, mas um pré-adolescente, e isso é uma característica que acontece no Brasil, sobretudo, eles são colocados às exposições de esporte severos. E aí o Lucas, quando chegou com 18, 19 anos, já tinha treinado tanto, já sabia a história de VO2, limiar anaeróbico, enfim, potência e tudo. Eu acho que era para ter sido levado, acho que é até um erro da minha parte ter deixado, era para ter sido levado não tão a sério. Porque você vê que as pessoas que pegam isso muito a sério de cedo, largam cedo. Não se perpetuam no... Acho que no nosso caso a gente... Enraizar, né? Gosta muito, né? É muita dedicação ali da gente, né? Muito tempo de treino. A família também, né? Porque a gente se ausenta muito. Acho que a parte pior é essa, né? Conciliar, né? Conciliar. Como é que Família, faz para trabalho. conciliar essas... Bom, esses anos, agora tá mais fácil. Eu tô com mais tempo livre. Por isso que eu tô dizendo que às vezes eu boto muitas provas para mim, porque senão eu tenho um problema. Se eu não tiver um objetivo, eu sou diferente do Zé. Eu sou meio devagar para treinar, eu tenho alguma restrição, não vou fazer outra coisa, então perco o foco. Se eu não tiver uma prova, já um calendário mais marcado, eu perco muito a minha orientação. Então eu prefiro ter uma prova, aí eu fico com aquele compromisso de ir treinar, de estar lá, e eu tento cumprir isso aí, senão eu saio muito. E diga de passagem, você salvou o homem, porque você botou o homem no treino de novo. Voltou ele. Foi, disciplinou o homem de novo. De novo. Foi um tempo, uns 2, 3 anos pra cá, eu tentando encaixar e tal. Aquela prova de Floripa foi muito boa, não A foi? Floripa do Ironman foi muito boa. Fiz um Ironman. E esse ano, então, já que tá falando aí, o que é que tu já tem? Bom, eu tenho um... Peraí, não, deixa eu só dizer uma coisa. Só saber se a dona Paula vai assistir o programa, porque ele sabe. O que ele vai fazer, ela não sabe ainda não. Eu acho que ela não sabe ainda. Vamos beber águazinha, né? Escutar isso aqui. Aí vamos lá. Tem os dois Ironman, tem os dois Floripa, né? Que é o 70.3 e o Ironman. Eu vou fazer. Então, até aí as duas. Os dois Floripa 70.3 e o Pool. Exatamente. Então, eu vou fazer os dois. Como eu já tenho a vaga Kona. de Kona, mas queria dar uma beliscada. Eu queria muito a vaga para ir para Nova Zelândia. Vamos a gente. Exatamente. Já tem alguns amigos que têm a vaga, seria Vai ser uma prova boa. E sabe, lá no Floripa já dá. Ainda dá, tá? Ainda dá. Exatamente. Então tem essas duas provas. Eu tive semana passada, tive uma gripezinha aí. E aí essa semana tive que dar uma aliviada nos treinos, mas a partir dessa semana do carnaval aí a gente vai voltar. Mas essas duas provas aí, se Deus quiser, vai encaixar. Vocês têm alguma lembrança? Porque as pessoas vêm aqui e eu conheço uma história sua, que as pessoas falam. É boa ou ruim? Pô, é engraçado, é boa. Não, é de viagem, eu digo assim, porque viajava muito, ou viajava-se pouco, né, na verdade, para competir, e a história da tua bike, que foi pegue na polícia, enfim. Passaria foi nós dois. E aí, assim, no início das viagens de vocês, isso? Ou em mais... Não, eu fui fazer o Ironman de Kona. E aí a gente, voltando, a gente ia passar o dia na ilha com um amigo nosso em comum. E aí o nosso voo, ele só saía à noite e eu queria fazer o check-in da bike para ficar na ilha. Chegamos às 7 horas da manhã. E 10 horas da noite. 10 horas da noite. Aí fomos chegar a fazer o check-in, né? Aí eu fui fazer o check-in, assim, estranho, né? Expliquei pra pessoa, ela disse, não, faça o seguinte, passa lá naquele raio-x lá, e raio-x assim, meio no saguão do hotel, do aeroporto. E aí passou um negócio, aquele troçozinho que passa na bicicleta, e botou naquele... Aí apareceu a luzinha, eu olhei pro Paulo e disse assim, português, deu ruim aí pra nós. Deu nada, pai. Aí o cara chegou e chamou e disse assim, ó, encontraram amônia no quadro da sua bicicleta. Aí eu
Sim, o que é amônia? Assim, a amônia é usado para fazer explosivo e tal. Você podia dizer de onde veio essa amônia? Eu disse, cara, não tenho a menor ideia. Cara, mas assim, para encurtar a história, a gente ficou horas. Ficamos umas 1h30, 2 horas. Circularam minha bicicleta no saguão, ninguém chegava perto. Circularam a gente, né? Era com os caras com os... E aí o cara vinha e me perguntava uma coisa e saía de perto, o cara voltava e perguntava a mesma coisa. E nessa história, cara, assim, não conseguia evoluir. O meu amigo lá longe, assim, sem querer chegar perto, porque não sabia o que estava acontecendo de verdade. Até que ele estava irregular no país também. Mas enfim, nada é tão ruim que não possa piorar, vai que o cara ainda é deportado. Mas eu lembro demais que chegou um cara e o cara chegou e disse, cara, faça o seguinte, reporte tudo, mesmo que seja estúpido, reporte tudo que você fez. Aí eu fui falar, fui pedalar, saí para pedalar. Depois de 90 quilômetros, eu fiz xixi em cima da bicicleta. Aí o cara, você fez o quê? Fiz xixi em cima da bicicleta, é normal numa prova dessa. Aí o cara disse, explicar, na verdade a amônia era da urina, né? Então, assim, essa foi uma das coisas que a gente teve que aprender, assim, numa situação mais constrangedora. Dizer o que é que estava fazendo. É só xixi. Mas aí, então, nessa época não era tão comum essa história de bike. Hoje em dia a gente viaja de bike, bike, ciclista, vai fazer Ironman, já associa logo, né? Eu nem sei, assim, eu acho que esse caso específico foi um alinhamento de coisas que tinham que dar errado, mas acabaram dando certo, né? Mas, assim, voltando para a evolução do esporte, hoje é muito mais tranquilo, né? Assim, tudo é mais tranquilo, né? As cases que você tem para viajar com bicicleta, a certeza de que você vai chegar lá e sua bicicleta vai estar bacana. Tu gosta, né, Zé, de uma bike boazinha? Eu gosto. Né? Não, eu sou apaixonado, assim, eu ainda curto muito. Ainda vai pedalar, Tem né? speed, tem Volta e contra-relógio, tem mountain bike. Eu pedalo 3 vezes por semana. Eu pedalo 2 vezes em casa, geralmente, e 1 vez por semana no sábado eu saio de mountain bike. Hoje eu gosto muito mais de andar de mountain bike, mas eu tenho um speed, só não tenho mais contra-relógio. Eu tenho um speed e tenho uma mountain bike. Agora mesmo eu passei 1 mês na Califórnia, eu pedalei praticamente todos os dias. Eu adoro essa coisa de mountain bike. A gente falou aí de criança, eu me lembrei, a gente recebeu uns vídeos, Rafa, que a gente tinha pedido, das crianças aqui começando, né? Que hoje em dia esse movimento de triatlon já está tão, acho que enraizado, vou usar essa palavra, porque os nossos filhos vão seguindo a gente. Os meus, por exemplo, já fizeram, né? E aí mandaram um vídeo de umas crianças que estão fazendo. Vamos assistir aí rapidinho? Oi, gente, meu nome é Luísa, eu tenho 9 anos de idade. Eu amo muito triatlon e eu tenho 3 modalidades: nadar, pedalar e correr. E isso tudo eu aprendi tudo com meu pai e com a minha mãe. Um beijo! Olá, o meu nome é Elis, eu tenho 10 anos e eu me interessei pelo triatlon porque os meus pais, eles me ajudaram muito. Eu não tinha nenhum esporte para fazer e eles me apresentaram, eu gostei muito. Ano passado eu participei do meu primeiro duatlon aquático, eu fiquei em primeiro lugar. E eu também participei do meu primeiro triatlon brasileiro. E eu fiquei em segundo lugar na categoria 11 e 10 anos. E esse foi o meu troféu. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 8 anos. E eu comecei o triatlon por conta que eu gosto muito. Minha modalidade é pedalar. E esses aqui são os meus troféus. Eu ganhei esse no triatlon brasileiro na minha categoria de 8 anos. Eu ganhei em primeiro lugar. Esse aqui foi em outro triatlon. Aí eu também ganhei em primeiro lugar na minha categoria. Esse aqui eu ganhei no fim do ano como a melhor do ano. Nós amamos triatlon! CDS! Legal ver essa criançada treinando triatlo, nadando, pedalando, correndo. Manda bala aí, é bonito de ver. E vamos lá, Paulina, antigamente o pessoal vinha muito da natação para fazer triatlo, né? E hoje em dia vem de várias... pessoal que pedala resolve fazer triatlo, de corrida resolve fazer triatlo. O que é que você acha desse mix? Qual a maneira, assim, bacana para o pessoal iniciar o triatlo? Qual a dica? Bom, a dica é querer
né? Querer. Fazer o esporte, né? Fazer um esporte. Eu acho que a atividade física, principalmente nas crianças, é importante. Então, o triatlo é um esporte, vamos lá, que integra muitas pessoas, né? Que tem aquela resenha depois do treino. Então, isso é legal. Então, essa união também, essa troca de ideia, né? Então não importa de onde você vem. Não importa. Eu acho que, lógico que, dependendo do desempenho, isso já mais na frente, não falando das crianças, isso vai importar depois de muito tempo. Mas agora eu acho que não interessa. Eu acho que é manter ativo, eu acho que a integração vindo da natação, do ciclismo, eu acho que todos hoje estão no nível de você tem que treinar, né? Se for para treinar, tem que estar todos no nível bom. É legal, né? Eu acho assim, o do triatlo que você vê, tem gente, né? Ah, eu vim do ciclismo. Ah, eu vim da natação. Da corrida. Ah, eu só corria, vim. Eu acho legal eu acho que agrega, Eu tenho, traz esses eu tribos. tenho uma opinião pessoal em relação a isso. Eu acho que se você nadou, a natação não é algo natural. Então, assim, se você nadou desde cedo, então correr é algo natural. Então, assim, no meu caso específico, como eu nadei, assim, me dediquei muito, essa etapa aí da natação, tem gente que diz assim, cara, eu não consigo aprender a nadar depois de velho. Facilita, então. Facilita. Eu acho que pela natureza, você se tornar um corredor, que é algo natural, andar, caminhar, correr, é menos bloqueio do que se você tem que aprender a nadar depois de velho. É a única observação. Mas o mais importante de tudo isso é você gostar, né? Se você gosta, Tá treinando natação? tô. Vou aproveitar aqui e dar um brindezinho da Speedo. Puta. Oi. Bom, meu amigo Romulo. É, do Rom. Obrigado, cara. Paulinho. Muito obrigado. Também você tá treinando muito objetivo esse ano, né? Vamos lá, mais um. Né? Obrigado. Mais um. Obrigado, meu amigo Romulo. Mas eu acho interessante. Na minha cabeça, a natação... Bom, eu faço assim com os meus filhos, né? Começaram a nadar com 1 ano, né? Já poderia ter começado antes, que eu já vi muita gente começar antes, né? Mas começaram com 1 ano. Aí hoje, eles até fazem parte da equipe, né? Lá do BNB, onde eles nadam. Mas aí eu digo, se não quer fazer parte da equipe, vai continuar nadando. Que a minha ideia de esporte de natação é que eu acho que a natação ela vai te dar uma base para vários outros esportes. Assim, a natação ela desenvolve muito bem. Então você... E aí eu digo, quer sair, você vai sair lá para 12, 13 anos. Depois que tiver uma base muito boa da natação, aí você faz o que você quiser. Quer ser da equipe, massa. Não quer, volta para a escolinha. A ideia que eu tenho, porque eu vejo muitos, assim, no esporte que a gente faz, né? Quem vem da natação, vem muito bem. Porque eu não sei se como a natação é a primeira coisa, né? Você sai na frente, como tu disse, você sai na frente, aí depois você fica lá na bike tentando sobreviver e a corrida seja o que Deus quiser. Mas a natação, ela... Muita gente quando chega começar o triatlo, principalmente no Meiromê, vamos lá falar do Meiromê, existe um bloqueio ali, diz, essa natação é difícil, essa natação não sei o quê, o mar, e fica com medo, um receio. E hoje, por exemplo, eu não tenho um problema com o mar também, eu vim da natação, mas fiz o surf muito tempo. Então, eu me desenrolo bem no mar, não tenho medo do mar, então é bem tranquilo. Então, as pessoas realmente têm esse bloqueio da natação, esse receio de nadar no mar. Verdade. Isso é uma coisa que você tem que aprender um pouco, ir treinando aos poucos. E essa natação no mar. Na piscina, ali é uma caixa, qualquer coisa você segura. você dá uma raia, segura e tal. Mas no mar, você tem um bloqueio, né? As pessoas dizem, rapaz, hoje o mar tá balançando. E você tem que ter essa vivência do mar, né? Mas que é bom demais você chegar numa área de transição e estar em todas as bicicletas. Essa foi uma realidade que eu nunca vi isso. Essa foi uma realidade que foi mais presente na minha história. E uma vez o Gustavo Borges me disse uma coisa que eu acho que faz todo sentido. Essa coisa de iniciar pela natação, ela é mandatória. Assim, né? Você aprender a nadar é uma questão de sobrevivência. Então, todos vão colocar seus filhos para aprender a nadar. Se a partir daí eles vão levar isso como esporte, é até uma escolha. No meu caso, eu levei, assim, meu pai me incentivou a isso. Então, assim, com a natação e com o polo aquático, isso me deu uma base muito boa para eu iniciar no triatlo. Eu penso muito assim. Paulo, dá uma olhadinha na tua enciclopédia, ver o que é que tu consegue resgatar aí. Bom, eu peguei aqui, fui guardando o triatlo do Coronel Alberto Leão aqui, ó. 1986, o regulamento do triatlo assinado pelo Coronel. Eita danado, reguladão. Regulamento.
E na última linha tinha o seguinte, se não cumprir, vai preso. E tinha aqui, tem a classificação, né, da prova, né, que era na época, era José, Saulo, Alexandre Gereissati, alguns veteranos aqui, Paulo Brandão, muitos, Tem uma lista grande. tem uma aí, lista viu? aqui, né, Muito legal. e guarda aqui, teve né, a minha O Zé, mulher... quando quer se lembrar alguma coisa, né? Eu propósito, o Zé, o baile guarda. O Zé liga pra mim e diz, Brandão, que dia foi aquele assim que a gente foi naquela prova? Como é que foi mesmo? Quem é que tava lá? Aí eu, rapaz, Zé, Zé, tá ficando difícil. Então, Zé, né, bem, quando liga pra saber, essa troca... É bem bacana essa troca entre a gente ao longo desse ano. Obviamente, existiram momentos onde existia mais a rivalidade, mas sempre foi uma rivalidade muito saudável e cooperativa, né? Inclusive, No começo não, viu? O Zé chegava, Zé, tu treinou, Zé? Não, eu treinei não. Aí chegava pro pai do Zé e disse, Zé Binha, me diga uma coisa. Meu filho, eu não sei se ele anda na bicicleta, mas quando ele acaba um treino, tá tudo molhado lá embaixo, tá horror. Tá treinando aí. Tá treinando não, mas eu não tô treinando. Ei, como é que vocês veem hoje em dia? Vocês se veem hoje em dia, assim, que eu acho muito legal. Quando comecei, eu tenho uma lembrança muito boa do Zé, que a gente tem um conhecimento, assim, familiar, né? Então, assim, gosto muito do seu pai. obrigada. Porque eu acho que você sempre foi uma referência. Então, assim, conseguir correr numa prova que tu tava e tal. Ah, o Zé tá participando. Ah, o Zé tá correndo. Então, assim, você, pra mim, pelo menos, sempre foi uma referência muito boa, muito grande. Assim, querer chegar, de ser como você, de poder passar pra nossa família, como você criou a sua família. Eu achei muito legal. E hoje, assim, quando eu vejo, ei, o Zé tá aqui, legal, o Zé tá correndo e tal. Então, assim, para mim, você é uma referência. Então, eu acho que para várias outras pessoas também você é. Como é que você vê, assim, o que você conseguiu, né, mostrar, ser, e ainda hoje você ser esse exemplo, né? Lembrado, né? Cara, pra mim, isso é o maior legado, assim, sem jogar confete, assim, eu não tenho um troféu meu da época do triatlon, não acho isso legal, mas, assim, deixei na casa da sogra, a sogra mandou eu buscar, não foi, enfim, todos os troféus foram embora. Assim, não tenho, assim como o Paulo tem, assim, essas recordações, mas eu tenho muito forte em mim essa ferramenta, que eu lembro de eu fazendo provas de rua, isso é muito emblemático. Não existia provas de rua aqui, onde nós moramos, né? E eu ia fazer as provas de rua mais no subúrbio, que era um esporte muito popular, e quando eu chegava, as pessoas se referiam assim, lá vem um menino da aldeota, né? Hoje eu passo numa beira-mar dessa e vejo a quantidade de gente fazendo esporte, longe de mim de achar que eu tenha participação nisso, mas assim, as pessoas que têm essa referência, de alguma forma têm entrado no esporte, tendo a mim ou ao Paulo e essas pessoas como referência, é gratificante. É muito melhor do que um troféu que eu tenho na minha prateleira, para mim é muito legal. E é prazeroso, assim, ver um trabalho como você faz hoje dentro de uma assessoria, dando base e condição para essas pessoas estarem não passando, não fazendo aí a revelia, é muito bacana, é gratificante. Vou contar rapidinho aqui, porque realmente foi um marco pro meu triatlo, que foi o meu primeiro Ironman. Meu primeiro Ironman foi depois de 4 anos de triatlo. Eu fui fazer um 70.3 Pirassununga com Carvalhinho, Grande Carvalho Júnior. E o Ironman, o Cabo da Peste, era uma semana seguinte. Aí quando eu cheguei na terça-feira de viagem, eu pensei, rapaz, vai ter um Ironman aqui, o Cabo da Peste. Eu não vou fazer, mas na minha casa eu não acredito não. Treinando do jeito que eu treino. Liguei pra Dona Fátima. Dona Fátima, dá aquele jeitinho, me inscreve aí no Cabo da Peste. Aí ela, meu filho, você vai fazer mesmo? Vou fazer. Aí peguei e me inscrevi. Aí até o David Edin foi meu staff, que era o triatlo que vinha correndo e tinha que ter no staff. O David Edin, não, você tem o staff. Lá vai, fazer o primeiro Cabo da Peste. Sofri que sou, mas foi um momento inesquecível. Quando eu tava mais ou menos no quilômetro 18, 19, vindo de lá pra cá, o Zé de bike. Não sei se tu lembra, de bike. Eu do David Edin do meu lado, ele me acompanhou, ora bem uns 10 quilômetros do meu lado. E assim, foi gratificante. Assim, obrigado, eu lembro demais. E
ficou guardado, foi emocionante. Foi o meu primeiro Ironman, você participou disso. O Paulo hoje tem muita essa experiência, né, Paulo? Porque hoje você, como está ainda na ativa, vê muita gente que está começando, né? E está aí já com muita bagagem e as pessoas podem trocar essa... Muita gente, né, troca ideia. Pai, como é que tu consegue fazer tanto, né? Tentar fazer tantos Ironmans, né? Tentar não, feito, né? Feito. Então, como é que você consegue, né? Mas não é fácil, mas você tem que estar focado naquele treino, né? Na fazer melhor. Não vou dizer que vai ser o melhor Ironman, mas Você faz o melhor que você pode. fazer o melhor que você pode, né? Então, às vezes, quando você está numa prova correndo ali, passa um cara correndo por ti, eu queria ter aquelas pernas ali. Não sabe o que o cara treinou. Então, aquele dia é muito especial, né? Você tem que fazer o máximo para sofrer menos. Tem que treinar mais para sofrer menos um dia. Esse eu acho que é o objetivo. Às vezes não acontece, né? Isso, às vezes... Mas o Paulo é uma das pessoas mais perseverantes que eu conheço. Mesmo nesse dia que não acontece, em que tudo sai errado, ele nunca vê a alternativa de desistir. O homem é persistente. É duro. Se alguma coisa sai errada dentro de uma prova, para mim, dentro de um Ironman, aconteceu algum previsto, eu paro um pouco, vou refletir, vou dizer, vou recalcular todo... Eu Faz para recalcular para poder chegar. para poder chegar. Eu vou dizer, encerrou aqui, não é mais o que eu quero, mas eu vou fazer a prova. Não, curtir o restante. Porque eu acho que, além de ser, né, a prova, é um desafio ali, né? Seu, não interessa a ninguém ali. Você tem que fazer a prova para você. Eu faço. Eu vejo muito isso. Quando eu vou largar uma prova de teatro, eu esqueço, rapaz, a prova é tua. Vai curtir a tua prova, vai fazer o que tu gosta, vai curtir ali. Lógico, você vai fazer força. Vai fazer o que se preparou para fazer, né? Fazer ali um momento especial daquilo ali. Então, curtir. Tem momentos que eu consigo curtir a prova. Esse o Ironman de Nice, foi um momento muito difícil para mim. Nas condições que eu não estava preparado para a altimetria da prova, o calor que foi intenso. Então, chegou uma hora que eu disse, não deu mais, eu vou terminar. Tanto que eu cheguei na hora que eu entreguei a bicicleta, eu olhei para minha mulher que estava apavorada, eu disse, vai pro hotel, janta, Espera. tomar banho e tal. Que eu chego. Depois tu volta lá, meia-noite, tu volta que eu vou chegar. Não me interessa, eu vou chegar. Então, não se preocupe que eu tô bem. Então, esse eu acho que é o objetivo. Curtir né, a prova, que eu acho que é o mais importante. Chamou um amigo alemão chamado Uli Blank. Ele fez o triplo Ironman, né? Literalmente o triplo, né? Nadou 12, correu 540 e correu 120. E aí o Uli, quando o Paulo foi correr essa prova de início, ele me ligou e disse assim, meu irmão brasileira, ele sabe o tamanho do bronca que ele vai ter? Foi. Eu digo, não, mas não sei se ele sabe não, mas no fim ele vai chegar, ele vai. É mulher gente boa, cara. Foi um dos caras também que trouxe o triatlo interessante aqui. Chegou, né? Cara, tem essa do Uli, assim, contando rapidinho, eu praticamente ganhava todos os triatlos que fazia. Eu cheguei no Rio Grande do Norte para fazer uma prova e um cara chegou lá e disse, cara, agora não vai dar para ti não. Tem um alemão ali, quando eu vi o tamanho do alemão, né? Eu disse, cara, vai dar ruim. Aí, enfim. Aquelas calças dele. Aí eu ganhei a prova e o alemão foi segundo ou terceiro. Como tinha uma prova uma semana depois, eu convidei o alemão para vir para cá. Até disse, nós somos amigos hoje porque eu ganhei, porque senão eu não ia te convidar para... Conheceu ele aí, né? Em Natal. Foi Natal. E aí ele veio para cá, competiu aqui, eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui morar em Minneapolis, aí eu estava indo morar nos Estados Unidos e ele perguntou, e estava na minha casa, se ele poderia ficar um pouco mais com meus pais. Ficou aqui mais 1 ou 2 meses, morando com meus pais, treinando aí com a turma da Panevita, enfim. E assim, é uma amizade que tem 30 anos. Lembro um dia ele me ligando dizendo, Zé, surgiu um esporte novo. Eu digo, eu não tenho o menor interesse. Aí ele me diz, cara, chama kitesurf. Eu digo, não acredito. Ó. 2 semanas depois estava o alemão aqui com umas pipas de 2 linhas e nós dois lá no meio da lagoa aprendendo kitesurf. Mas essa é outra história, que nós viemos falar de triatlo. Entre uns esportes que também estão, né? Se aventurou. Eu tenho uma ligação muito forte. E aí fui para a Europa, fiz algumas provas com ele lá, fizemos.
E aí eu fiz Flanders, fiz Paris-Roubaix com ele, dentro de um trailer. Foram experiências maravilhosas. Que massa. É. Muito legal. E o pai disso tudo, não deixo de ter o foco e o agradecimento no triatlon que me deu essa possibilidade. Né? As amizades, essa quantidade de amigos que a gente faz todo lugar, né? A gente chega, amigo alemão, um em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul, Estados Unidos. Essa troca, né? É muito fica bom. aqui, vai, dá sempre uma dica. Muito legal. Naquela época a gente dava mais ou menos as dicas, né? Porque a gente era Mas hoje tá livro aberto. Fazer essa outra pausazinha aqui, Rafa, para falar da nossa parceria aqui com a Magistral, a gente falando aí, né, de tanto treino, tanta coisa. Como é bom também ter esse recovery, né, para estar nesse dia a dia que a gente tava falando aí, que não sabia o que comer, que não sei o quê. É uma das Mas vantagens é hoje uma em das dia, vantagens de hoje em dia que ajuda aí, né? Recuperação muscular, né? Massagem, liberação. Se a gente soubesse aí nos tempos passados, né, era que tudo isso existia. Não existia. Não tinha isso. Não sabia. Ei, meu povo, quantas horas mais a gente ficava aqui conversando, hein? Eu fiquei super feliz de estar aqui com vocês. Tenho uma admiração. Realmente Pelo trabalho tempo, viu? Para falar de tanta história. Né? Mas é bom que fica sempre um gostinho de quero mais, né? É sempre um prazer aí estar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo na assessoria. Fico muito feliz. Resgatou o meu amigo ancião. Queria agradecer demais a presença de vocês dois. E a gente de manhã, em volta e meia, quando não encontra, enquanto a gente tá nadando, passa o Zé Filho. Agora eu fico controlando as assessorias de dentro da água. Não, mas esse negócio do remo em especial, para mim tem sido algo muito interessante pela proximidade com o Lucas também, né? Meu filho está fazendo, então assim, a gente está ali sempre, e hoje no corre-corre do trabalho dele, do meu, enfim, se bem que eu tenho trabalhado bem menos, assim, a vida hoje está um pouco mais sossegada, minha mulher resolveu trabalhar mais depois que eu estou querendo me aposentar. Mas no fim vai dar certo. Mas assim, essa história do remo, em especial do surf ski, tem essa contribuição de estar ao lado dele. Legal. Mais um esporte, então. E o Rafa, uma vez eu te levei não? Foi bom. Foi? Passou o freio lá, uns 14 quilômetros, né? Ali, aquela volta. 14? É, 1h30, esse bicho quase me mata. A nuvem aí foi no dobro. Bacana. Obrigada, então, gente. Na próxima, Nós que mais agradecemos. tempo. Muito bom demais Vou compartilhar a história de vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigado. Até o próximo encontro. Tchau.